Deus, que haja sobre nós revelação do Senhor. Pai, nós não queremos simplesmente ouvir uma palavra que venha como conhecimento humano, mas nós queremos algo que proceda do Senhor, para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa história, para transformar o nosso coração, para que de glória em glória nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Senhor Jesus, que essa palavra de hoje possa provocar um reboliço do nosso espírito, na nossa alma, possa transformar a nossa vida, não porque sou eu que estou compartilhando, mas porque o teu Espírito já escolheu esse dia para fazer. Nós cremos nisso em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, qual é o centro da sua vida? Sabe, meu querido, esse é o tema da palavra de hoje. Qual é o centro da sua vida? O centro da sua vida tem que ser o Senhor Jesus. Ele, na verdade, é o centro de todas as coisas. E Ele tem que ser o centro da sua vida. Você tem que viver a sua vida para Ele. Paulo disse isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser o padrão de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Sabe, todo problema que existe na sua vida, ele é causado porque Cristo ainda não foi formado em você. Talvez você pense que o problema que você tem é com o diabo. Você fala, meus problemas estão todos envolvidos com o diabo. Eu quero dizer que não é verdade isso. Porque ainda que o diabo fosse retirado ou fosse morto, você teria ainda assim problemas. Talvez você pense que os seus problemas vêm das suas necessidades. Talvez você pense que da sua necessidade de comer, da sua necessidade de vestir, da sua necessidade de ter uma vida confortável. Daí que vem os seus problemas. Pela falta da cumprição dessas necessidades. Do cumprimento delas. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Porque as necessidades são mutáveis. Hoje talvez a sua necessidade é ganhar R$400 para poder comprar uma roupa. Mas daqui a um tempo já não vai mais suprir as suas necessidades com R$400. E assim sempre vai criando-se outras necessidades na vida de um ser humano. Talvez você pense que seus problemas é porque você tem desejos e eles não são cumpridos. Eu quero dizer também que isso não é verdade. Porque toda vez que um desejo ele é realizado, outro surge no lugar. Sim ou não? Sabe, talvez você pense isso, que os seus problemas são por causa do pecado. Então o pecado é que traz o problema para mim. Eu quero dizer que isso não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que na cruz o Senhor Jesus venceu os pecados. Então qual é o verdadeiro problema do ser humano? Aonde está a dificuldade? Qual é o problema? Por que então nós vemos uma vida às vezes encrunhada, cheia de dificuldades, difícil de avançar, difícil de crescer? Por que nós temos necessidades às vezes de arrepender? Onde está o nosso problema? Qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é porque foi implantado no dia que Adão e Eva decidiram entrar pelo caminho do pecado. A natureza do pecado foi inserida dentro deles. Não era o pecado em si, mas a natureza pecaminosa. Consegue entender isso? O que é a natureza pecaminosa? Um bebê que nasce, ele já tem a natureza pecaminosa dentro dele. Não existe bebezinho, inocentinho. Não, aquele bebê, ele tem a natureza do pecado dentro dele. Quantos concordam comigo? Minha filha tem 1 ano. E a minha filha sabe fazer birra. Ninguém nunca ensinou para ela. Se você não conseguir o brinquedo, bate o pé, chora. Não, ela já tem isso dentro dela. O egoísmo. Esses dias eu vi a filha do pastor, e a pastora estava segurando outro bebê. Estava segurando a minha filha. Nós estávamos fazendo discipulado na sala dele. E a pastora pegou a minha filha, a filha dela ficou com tantos ciúmes, começou a jogar no chão. Mas quem ensinou essa criança a ter ciúmes? Quem ensinou essa criança a ser egoísta? Alguém consegue ensinar isso para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos?
Por que ela é então? O meu sobrinho tem 5 anos e ele mente muito. Mas quem ensinou ele a mentir? Quem falou, olha, quando você tiver um problema enrascado, mente para sair desse problema. Alguém ensinou isso para ele? Não! Ele já sabe, ele fala, se eu falar a verdade, eu vou tomar uma surra. Então eu vou mentir. Sabe, por quê? Porque a natureza do pecado foi inserida dentro dele. Ele já nasceu com essa natureza dentro dele. Essa é a natureza de todo ser humano. Os irmãos me entendem? Esse é o problema do ser humano. É aí que está a dificuldade. É aí que vem o problema. Sabe, a natureza, ela não pode ser transformada. A sua natureza só existe um jeito de tirar a sua natureza. É te matando. Se eu quiser que você deixe de ser você, eu mato você. Aí você vai ser você morto. É a única forma de tirar a natureza do ser humano. É matando ele. E aí ele deixa essa natureza. Uma vez, um certo homem chamado Nicodemos falou para Jesus, o que eu preciso fazer? E o que Jesus falou para ele? Não tem jeito. A sua natureza de hoje não existe. Você tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque só nascendo de novo. Já viu aquela pessoa que no mundo se fala muito isso, né? Esse aqui não tem jeito, só nascendo de novo, de outro jeito. Já viram falar isso de alguém? Esse aqui está perdido, ó, só se nascesse de novo. Tem gente que fala só em outra encarnação, né? Só em outra encarnação vai ser alguém bom. Sabe, meu querido, não existe isso, só nascendo de novo. A natureza que está em você, ela não pode ser tirada senão pelo novo nascimento. É por isso que nós falamos que no batismo nós vamos matar a pessoa. E dali da água vai nascer um novo ser. A primeira semente que é depositada dentro de você é a semente do pecado. Você está me entendendo nessa noite? É a semente do pecado. Ela é depositada no momento que você nasce. Ela foi depositada no momento que Adão e Eva decidiram ir pelo caminho do diabo. A semente do pecado não tem jeito. Essa semente nasceu dentro de você. Só que o dia que você nasceu da água, foi colocada a semente de Jesus Cristo dentro de você. Por isso a esperança. A esperança não está na psicologia. A esperança não está numa pessoa bonzinha. Já viu alguém que é bonzinho? Se você for nas, talvez, faculdades, talvez não, mas se você for ali em lugares onde tem gente que tem muito dinheiro, a impressão que dá é que são todos bonzinhos, todos bem educados, todos gente de alto escalão. Você fala, nossa, aquele ali é o padrão de um homem. Pisa no pé dele que você vai ver se ele não te dá um soco. Pisa no calo. Você vai ver que aí o que acontece? A natureza sai para fora. Sim ou não? Você viu aquela pessoa que é bem mansa? Esses dias eu estava falando da Aline. A Aline é uma mulher mansa. E uma discípula dela falou que tomou uma bibliada dela. Eu falei, nossa, deve ter provocado demais. Mas o que acontece? Você já viu aquela pessoa que é mansa? Psss, presta atenção aqui. Olha para mim aqui, ó. Psss. Você viu aquela pessoa que é mansa, tranquila, parece... Mas quando você mexe na natureza dela, isso não é o caso da Aline, amém? Quando você mexe lá no profundo, a pessoa vem à tona. Já ouviu alguém assim? Alguém tão tranquilo, de repente estoura. Pum! Por quê? Porque a natureza não foi transformada. Você está me entendendo nessa noite? Por isso, meu querido, você quer conhecer alguém? Conhece ele na hora que ele está estourado. Sabe aquela história? Ah, você falou isso, mas estava de cabeça quente. Não. É nessa hora que vale o cabeça quente. Porque na hora da cabeça quente é que mostra quem você é. Eu sou estourado, eu não fico me disfarçando. Quem anda comigo sabe. Eu ensino isso para meus discípulos. Às vezes eu falo assim, ó, tem coisas que a gente espera para falar depois. Mas tem coisas que eu não aguento. Você vem aqui e fez uma coisa errada, eu falo para você agora. Nossa, mas você não é estourado. Talvez eu sou um pouco. Você está dentro de mim, na minha natureza. Precisa ser transformado também. E não adianta eu ficar tentando me segurar. Eu não vou estourar, não vou estourar.
Não vou estourar. Por quê? Porque eu morro. Tá cardíaco se ficar assim o resto da vida. Consegue me entender? Tá bom, Adriano. Esse é o problema. O problema é que o ser humano tem uma natureza, então. E o que fazer? A primeira coisa, você tem que ter uma experiência com o novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem jeito. Por que nós insistimos que as pessoas sejam batizadas? Não é porque é um ato religioso. Não é porque é algo que... vamos lá, tem que fazer parte da membresia da igreja. Não é isso. Nós insistimos porque o próprio Jesus falou. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Pergunta para o seu irmão aí do lado se ele já nasceu de novo. Olha para a cara dele, vê se ele tem cara de alguém que nasceu de novo. Sabe o que acontece, meu querido? O ser humano, quando já tiveram uma experiência de se frustrar consigo mesmo? Se frustrou consigo mesmo. Você achava que era bonzinho, achava que era calmo. De repente você está estourando, dando chilique. Aí você fala, nossa, eu sou ruim demais. Presta atenção aqui. Olha para mim. Por quê? Isso é o que está dentro de você. A semente que está dentro de você, do novo nascimento, que é a semente de Cristo, ela precisa agora tomar o controle da sua vida. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Sobre como que você tem que ser transformado. Não adianta eu falar para você deixar de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser linguarudo, deixa de ser bravo, deixa de ser bruto, deixa de ser isso, deixa de ser isso, deixa de ser aquilo, faz aquilo aqui, corta isso da sua vida. Não. Sabe o que você tem que fazer? Olha para mim aqui. Você tem que ser transformado à imagem do Senhor Jesus. Se você é transformado à imagem dele, vai chegar uma hora, presta atenção em mim aqui, ó. Vai chegar uma hora, de que você vai ser igual a Cristo. É promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você. E a promessa é que aquele que começou a boa obra em vós, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê que Deus começou uma boa obra em você? No dia que você estava no pecado, todo destruído, Deus te salvou. E essa promessa entrou na sua vida. Aquele que começou a boa obra em vós, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não sabe qual que é o dia, mas até o dia de Cristo Jesus vai estar terminado. Presta atenção, mas o que eu faço? Presta atenção, meu querido. Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de crente. Dois tipos de nascidos de novo. Quais são? O primeiro é aquele que entende. É aquele que fala, eu preciso ser transformado. Muda minha vida, Deus. Me quebre e refaz. Transforma aquilo que eu sou. Transforma o meu interior, transforma o meu ser. Esse é o primeiro. Esse vai ser transformado rapidinho. Mas existe o crente pedra. Ele é duro. Mas quem é duro, Deus não transforma? Transforma. Porque a promessa é que ele vai terminar. Então ele tem que terminar, sim ou não? Pessoal aí do fundo, senta aí, irmãos. Vocês estão conversando muito. Presta atenção aqui em mim. Ele vai terminar. Só que tem um problema. Olha para mim. Quem é mole, você pode moldar do jeito que você quer. Sim ou não? Se você pegar uma massinha, quando já mexeram com aquela massinha de criança, fácil de moldar, sim ou não? Sim ou não? Agora, quando já viram uma escultura feita em madeira? Alguém já viu uma escultura feita em madeira? O que significa? A massinha dá para moldar, a madeira também dá. Sim ou não? Qual que é mais fácil? Porque é mole. E a madeira? É dura.
A massinha você pega na mão e vai mexendo, ela muda. A madeira você tem que dar facada, você tem que arrancar pedaço. Sim ou não? Você tem que passar aquele nivelador, você tem que lixar. Agora essa madeira ou essa massinha somos nós. Se você é uma massinha na mão de Deus, Deus vai te moldar do jeito que Ele quer. Mas se você é uma madeira, Deus também vai te moldar do jeito que Ele quer. Só que é muito mais fácil ser apertado nas mãos calorosas de Deus do que receber uma facada de Deus para arrancar um pedaço duro de você. Sabe aquele pedaço que é ruim? Sabe aquela ignorância que você tem? E fala, eu sou ignorante mesmo, falo o que penso. Eu falo o que penso. É mesmo, é mesmo. Então Deus vai passar a faca assim, ó, pá! Deus vai te quebrar. Aí você vai ficar lá. Deus deu uma facada em mim. Abre sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 1, versículo 27. Não converso, abra a Bíblia. Olha o que está escrito aí. Só abra a Bíblia. A Bíblia não fala com você. Não pelo menos com voz audível, né? Presta atenção aqui. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Colossenses 1, 27. Entre os gentios que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Sabe o que está sendo dito aqui? Que a esperança, a única esperança que tem para você é Cristo em vós. Paulo está dizendo, olha, é Cristo em vós. Quando Cristo for formado em vocês, vocês serão perfeitos. É isso. Não tem muito segredo. Sabe, meu querido, é um fato de que você experimentou um novo nascimento. A semente foi plantada dentro de você. Mas existem coisas que você precisa de fazer para que essa semente brote e tome o controle da sua vida. Você está regando a semente de Cristo dentro de você? Abre sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 2. Olha o que está escrito aí. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Você está cheio de problema, está cheio de dificuldade. Quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Quero. Então não se conforme com este mundo, renova sua mente. É isso que está falando, para transformar. Quer experimentar o melhor dessa vida? Quer experimentar o melhor de Deus em você? Então seja transformado. Se você for transformado ao quê? Transformado à imagem de Cristo. Você vai experimentar do melhor. Todos esses problemas encrunhados que você tem vão deixar de existir. Por quê? Porque Cristo é perfeito. E Cristo sendo formado em você, você vai ser perfeito também. Deus quer que você seja como Cristo. Isso é um fato. E nessa noite eu quero falar de 10 virtudes que existiam em Cristo, que tem que existir em você também. Sabe, enquanto eu estou falando, eu queria que você tivesse um coração aberto ao Espírito Santo. Aberto ao mover de Deus.
Depois eu não vou poder fazer apelo pelas 10. Talvez dessas 10, uma só vai falar com você. Mas eu quero que você venha se vendo na palavra de Deus. Sabe, a palavra ela tem uma característica que é imprescindível, que quando você abre ela e você lê a palavra, você tem que se ver ali. Será que eu entro aqui? Será que eu não entro aqui? Será que isso aqui faz parte da minha vida? Será que não? Sabe, nessa noite eu quero falar de 10 características. Eu quero que você tenha um coração aberto, quebrantado, para ouvir disso e ver se a sua vida está sendo regada nessas 10 características. Amém? Primeira delas, Jesus, primeira característica que existia em Jesus, tem que existir na sua vida, é que Jesus não tinha nada do diabo nele. Olha o que está escrito em João 14:30, não precisa abrir, só para você que está anotando. Olha o que está escrito. Já não falarei muito convosco, isso é Jesus dizendo, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Jesus falou, vem aí o diabo, e ele nada tem em mim, eu não tenho nada com ele. O que significa isso? A primeira característica é de que você não pode ter nada com o diabo. Você não pode ter nada ligado ao diabo. Como assim, Adriano? A pergunta é muito simples. A sua vida, as suas atitudes, quem você é, acrescenta mais ao inferno ou ao reino de Deus? Porque se acrescenta mais ao inferno, você tem mais do diabo do que de Deus na sua vida. Eu diria que se a sua vida acrescenta alguma coisa ao inferno, você tem coisas do diabo na sua vida. E Jesus não tinha nada com o diabo. Como assim, Adriano? Sabe, existe diversas pessoas que, se você falar para ela assim, olha, você precisa buscar Deus, ela vai falar para você assim, é mesmo, posso buscar Deus em qualquer religião do mundo. Ou seja, qualquer religião, espiritismo, catolicismo, seja no evangélico, seja onde for. Se estiver buscando a Deus, vale. Isso é verdade, meu querido? Mas por que não? Por que não? Deus não é Deus em todo lugar? Por que você diria isso, que não? Sabe, meu querido? Não adianta, olha para mim aqui. Não adianta você vir ao culto todo sábado. Estar na igreja todo fim de semana, ir na célula todo sábado. Se a sua vida ainda é dominada pelo diabo. Se você não consegue controlar a sua vida para não entregá-la ao diabo. Não adianta. Por quê? Porque o diabo ainda governa você. Quantos crentes eu não conheço que se entregam a vícios? Sabe, esses dias, ouça o que eu vou te dizer. Quantos já assistiram o DVD do Fernandinho aqui? O novo. Existe um número, eu não quero falar números. Sabe, quando você começa a assistir, ele vai falando de um número que não sei quantos por cento dos drogados que existem eram evangélicos. Uma porcentagem muito alta já estiveram sentados num banco de igreja ouvindo da palavra de Deus. Aí você vai falar, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que o diabo ainda tinha coisa neles. O diabo ainda batia no ombro e falava, amigão, você é meu truta, nós estamos juntos nessa. Tem gente que brinca com o diabo. Eu quero falar para você, não brinque. Não tenha medo do diabo. Tem gente que tem medo de ficar em lugar escuro. Assistir um filme que aparece... apareceu um capeta aqui. Não tenha medo, não tenha medo do diabo. Presta atenção aqui. Não tenha medo do diabo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que está em você é muito maior do que está no mundo. Mas olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Mas se o diabo te chama de truta, você deveria ficar com um sério problema. Se manifestar um demônio na sua célula, ele fala, ei, mano, é nós. Para você. Você vai falar, não tenho nada com o diabo. Não tem nada?
E aqueles lugares que eu te levo do inferno são de Deus. Tava eu e você ontem na balada, o diabo fala para você, você não tem nada comigo? Tome cuidado com isso. Se o diabo tiver algo em você, você não consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida. Consegue me entender? Agora eu te pergunto, o diabo tem algo em você? Não precisa me responder. Sua vida é limpa das manifestações, de tudo que vem do inferno não entra na sua vida. Às vezes eu estou assistindo TV em casa. Se eu vejo um filme, começa algo um pouco mais picante, eu tiro na hora, eu nem espero para ver. Você fala, nossa, mas por que radical? Radical, porque nada do diabo entra em mim. Nada do inferno vem em mim. Não consegue me compreender? E você? Você fica lá, não, eu vou ver até onde dá aqui. Vou assistir aqui a novela da Globo. Novela não tem nada. A Globo é inteira do inferno. Olha para mim aqui, ó. Existe, o pastor André falou semana passada, também quero falar com você sobre isso por um minuto. Preciso da sua atenção. Em Pirituba, existe um espírito que domina nesse lugar, um espírito maligno. Domina no inferno, né? Aqui quem manda é o Senhor Jesus. Qual é esse espírito? É o espírito de loucura. Não existe lugar que tem mais louco do que em Pirituba. Aonde você andar, quando eu falo louco, é gente que está na rua. Pode ver se eu não estou mentindo. Todo lugar tem alguém meio biruta. Presta atenção aqui, ó. Agora, sabe qual que é o maior espírito de loucura? Sabe qual que é a maior ação desse espírito? Não é as pessoas que ficam loucas, mas é a loucura que dá nas pessoas. Pode ver, nos últimos 6 meses eu tenho acompanhado isso. Eu vou dizer que grande maioria dos jovens, em algum momento da sua caminhada, deu uma loucura nele. O cara estava aqui, de repente, decidiu, saiu da célula. Mas por que você vai sair da célula? Não tem motivo, mas eu vou sair, eu não aguento mais. Loucura. Loucura. Esses dias, num casal aqui, o casal sempre foi muito bem, não dos jovens, dos adultos, o casal sempre foi muito bem. Estavam discutindo, bateu uma loucura no rapaz e deu um soco na cara da mulher. Loucura! Nunca fizeram isso, nunca brigaram assim. Depois se converteram, bateu uma loucura assim. Presta atenção em mim aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já teve um ato de loucura assim? Não precisa me responder. Se você já teve, você tem que orar pela sua vida. Que ato de loucura? Jovens santos. Quantas vezes nesse semestre passou, eu tive que sentar com um jovem e falar o que você está fazendo da sua vida, rapaz? Um monte de gente santo, andando em santidade. Num dia do nada resolve entregar tudo para o diabo. O que chama isso? Loucura. Um espírito de loucura na pessoa. Olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de que já teve um ataque de loucura. Segundo ponto. Segundo ponto. Jesus tinha um coração agradecido. Você tem um coração agradecido? Isso é uma característica de quem precisa ser transformado. Tem gente que não agradece por nada. Tem gente que vive reclamando pelo pai, pelo salário, pelo líder, pela célula, a rede que está, o lugar onde mora, a pobreza que vive, pelo Brasil, esse Brasil é um lixo, São Paulo é uma porcaria, e não sei o que. Nunca agradece por nada. Tem gente que vive falando, esse país é uma porcaria, a gente paga um monte de imposto. Eu não discordo, não. Mas quantas vezes você já pôs o joelho no chão e já falou, Deus, obrigado por eu morar no Brasil, porque aqui nunca teve um terremoto que destruiu a minha casa. Isso ninguém faz. É isso que é o problema. A gente paga imposto. Eu também não concordo. Mas
E agradecer pelo que Deus tem feito. Obrigado, Deus, porque nós moramos num país onde é livre para pregar o evangelho. Onde eu não sou reprimido. Você agradece pelos seus pais? Tem gente que vive reclamando. Ah, meu pai é bruto. Ah, meu pai me bate. Ah, meu pai me xinga. Ah, meu pai não sei o quê. Ah, meu pai é um hipócrita. Ah, meu pai é... Vive reclamando, mas quando você põe o joelho no chão e fala obrigado, pai? Porque eu podia ser órfão. Eu podia estar morando na rua, mas o Senhor me deu um pai. Ah, meu pai é um alcoólatra. Ele ainda é, mas vai ser transformado. Mas obrigado porque o Senhor me colocou numa família. Quando você vai fazer isso? Isso, meu querido, é uma característica de quem quer ser transformado. Deixa eu te ensinar um princípio se você não o sabe ainda. Olha para mim aqui. Ó. Quanto mais você reclamar, menos você vai ter. Ah! Presta atenção. A Bíblia fala que Jesus tinha 6 pães. O que ele fez? Ele levantou e começou a orar e profetizar? Não. Ele levantou o pão para o céu e falou, graças te dou. Porque o coração de Jesus era agradecido. Os 6 pães se multiplicaram para alimentar uma multidão. Agora se Jesus ficasse, 6 pão? Puxa Deus, que miséria. Eu aqui pregando tua palavra, você manda 6 pães? Aff. Era capaz dos pães sumir, secar. Presta atenção, meu querido. O que eu mais ouço, mas não, né? Mas eu ouço muito isso. É gente que vem reclamar do líder de célula, gente que vem reclamar do discipulador. Ah, meu discipulador não me liga. Meu líder não me liga. Meu líder fala demais. Meu discipulador. Presta atenção aqui, ó. O meu líder não frutifica. Ele não sabe me discipular. Presta atenção. Olha para mim aqui. Eu não estou dizendo que você não pode falar do seu líder para o discipulador dele. Às vezes se ele falhar com você. Mas antes de falhar, você deveria orar muito. Para Deus te revelar o quanto seu líder tem guardado sua vida em oração. Em jejum. O quanto ele chora por você. O quanto ele ama a sua vida. Presta atenção aqui. Ó. O quanto ele quer o seu bem. Antes de você chegar e falar, meu líder. Terceiro ponto. Jesus era dependente do Pai. A Bíblia fala que Jesus não fazia nada por ele mesmo. Tudo que ele fazia era porque o Pai tinha mandado. A minha pergunta para você é assim? Você depende de Deus para fazer as coisas? Quando alguém quer sair da igreja, fala, eu quero ir para outra igreja. Eu nunca impeço. Mas eu pergunto, Deus que mandou? Não, veja bem. Fulano, aconteceu isso, alguém me bateu ali, e não sei o quê, e o meu líder gritou comigo. Mas Deus mandou você sair? Não, mas você não está entendendo. Meu líder gritou comigo. Mas Deus mandou você sair? Não, você não está entendendo. Por quê? Se Deus não mandou, não faz. Às vezes eu pergunto para os jovens que querem namorar. Seu namoro é de Deus? Não, veja bem. É porque eu gosto, ele gosta, é bonito. Eu sou... tá. É de Deus? Não, você não está entendendo. Eu amo, ele me ama, nós amamos e... Se não é de Deus, não faz. Não faz. Você vai ter problema. Você vai ter problema. Jesus não fazia nada por ele mesmo. Nada. Tudo que Jesus fazia, ele dependia de Deus. Até a forma de morrer. Ele orou e falou, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, seja feita a sua vontade. Por quê?
para Jesus importava antes fazer a vontade de Deus. Para você, antes tem que importar fazer a vontade de Deus. Dependência também nos fala de uma pessoa não ser independente. Ser dependente, você tem que ser dependente de Deus. Mas presta atenção, olha para mim aqui, eu vou dizer uma coisa. Se você é dependente de Deus, mas é independente de todo mundo, tem alguma coisa errada na sua vida. Faltou na célula e não ligou. Independente. Independente. Sabe, presta atenção. Tudo que eu faço que envolve um peso, eu não faço sem procurar o meu pastor. Por que, Adriano? Porque ele é seu guru? Não, ele não é meu guru espiritual. Não falo, pastor, lê minha mão aqui e diz se vai dar certo esse negócio. Não é isso. Mas é dependência. Normalmente, olha para mim aqui. Normalmente meu pastor não diz nada. Chega o pastor, estou pensando em comprar um carro. Ele não chega e fala, não, mano, compra. Ele fala, mano, não sei, você tem que orar e tal. Ele não dá uma direção, mas sabe o que acontece? Pss, olha para mim, minha vida está coberta. A sua vida está coberta? O que acontece na sua vida? Tem alguém que sabe disso? Por quê? Porque se você é independente, você vai sofrer. Independência traz solidão. Dependência traz uma cobertura sobre a sua vida. Você está me compreendendo nessa noite? Sim ou não? Quarto ponto. Jesus sabia administrar os dons dados por Deus. Eu te pergunto, você sabe administrar aquilo que Deus te dá? Por exemplo, Deus te deu um dom para você ser um ministro de louvor. E aí você canta muito. E aí você canta aqui no louvor, a mover de Deus. Mas quando sai daqui você canta Luan Santana. Aqui você canta, vem Deus, vem Deus. Aí lá no mundo você canta Luan Santana. Eu nem sei uma música do Luan Santana. Sabe o que acontece? A primeira coisa, você não sabe usar aquilo que Deus te deu. Você está pegando aquilo que Deus te deu e jogando no lixo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, saber administrar o que Deus te deu é mais ou menos assim. Quando Deus te dá muito dinheiro, o que você faz? Eu compro tudo em bala. Eu chego no outro dia em bala. Dá tudo em bala. 100 conto em bala. O que você faz? Eu não posso ter um dinheiro que já compro 5 sapatos. 3 blusinhas. Pá. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um ser na Bíblia que ele foi muito bem dotado de dons. E em algum momento ele se perdeu nisso. Sabe qual é o nome desse ser? Lúcifer. Lúcifer tinha muitos dons. A Bíblia fala que ele era um ministro de louvor. E nele estavam os tambores. Eu não sei. Eu já fui ministro de louvor. Eu sei que se você não guardar o seu coração, você traz a glória para você. Por quê? Porque o povo aplaude, você tem que falar, isso aqui é de Deus. Eu fico pensando no céu, todos os anjos, todos os seres aplaudindo Lúcifer. E ele falava, é porque eu sou bom. É porque eu manjo muito. Sabe o que aconteceu com Lúcifer? De lá caiu. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Você tem muito dinheiro? Ajuda quem não tem. Você tem muita sabedoria? Presta atenção aqui. Ajuda quem não tem. Você tem um cabeção cheio de palavras de Deus? Abençoa quem não tem. Compartilha isso, compartilha aquilo que Deus tem te dado com aqueles que não têm.
Sabe, quando Lúcifer tinha lá e ele viu a glória, ele se soberbeceu. Ele trouxe aquilo para ele se achou um master. Quem se acha um master, uma hora cai. Não, é o líder number 1. Pois vai ser o number 0. Se não vacilar. Se não ficar esperto. Quinto ponto. Jesus tinha um propósito de vida. Jesus sabia da onde ele tinha vindo, aonde ele estava e para onde ele ia. Ele não estava perdendo tempo. Ele não estava enrolando. Você compreende? Ele sabia, ele tinha um foco, ele falava, chegou um tempo, teve uma mulher que falou, Jesus, Senhor, cura minha filha. Jesus falou, eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Eu estou aqui para os da casa de Israel. Sabe o que significa? Jesus tinha um foco. Eu vou e é para isso que eu vim. Agora, a maioria dos jovens não sabe nem o que quer fazer na vida. O que você quer fazer? Eu quero ser rico. Eu quero ter muito dinheiro. Tá, mas como? Não sei. O importante é ter grana. Seja trabalhando, empresário, traficando, eu quero ter grana. Esses dias, ontem, eu conversava com um jovem que trabalha comigo. Estava trabalhando num cliente, ele abriu o Facebook dele, e ele falou, meu Facebook é embaçado. Eu comecei a olhar, falei, 3.800 amigos, 20 mil seguidores. Aí ele, não, olha a gente aqui, ele mostrando, eu na balada não sei aonde, comprei 2 garrafas de uísque nesse dia aqui. E eu fui ouvindo. Eu falei, Aí eu perguntei para ele, mas me responde uma coisa. Quando você põe a cabeça no travesseiro, depois de uma balada, você se sente feliz ou se sente que sua vida está acabando? Aí ele, não, muitas vezes eu fico pensando que minha vida está acabando. E eu falei para ele, as escolhas que você toma agora vai determinar a vida que você vai ter amanhã. Ele falou, não, mas eu só estou aproveitando, tenho 19 anos. Eu falei, pois é, nos 19 anos de idade, se você decidir por uma coisa, você vai colher essa coisa o resto da sua vida. Sabe o que é? Não tem foco. Ele nem sabe o que ele quer. Ele nem sabe para onde ele quer ir. Ele nem sabe onde ele quer terminar. Sabe quantas pessoas, presta atenção, falam para mim, eu quero ser líder de célula, eu quero ser um discipulador. Tá bom, mas aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa não faz nada para isso. Não caminha para isso. Não vai em direção a isso. Quantos aqui na igreja? Nós estamos aqui em poucas pessoas. A igreja tem 300 e poucos, só falando desses 300 e poucos que tem chamado de ser pastor. Mas está perdendo seu tempo com coisas desse mundo. Está perdendo seus dias. A cada minuto que você vive, é um minuto a menos que você tem para viver. A cada minuto que você vive, você está morrendo. Sabia disso? As suas células estão deteriorando. Você está 1 minuto mais morto do que 1 minuto atrás. Sabia disso? É uma realidade. Eu te pergunto, o que você está fazendo com esses minutos que estão se esvairindo, estão escapando da sua mão? Se tem uma coisa preciosa que você tem que ter, é o tempo. Dinheiro você arruma. Relacionamento muda toda hora. Mas o seu tempo não volta nunca mais. Tem gente que vira para mim e fala, eu quero aproveitar. Pois é, pode aproveitar, mas esse tempo nunca mais vai voltar na sua vida. Você vai olhar lá da frente, quando você tiver 30 anos, vai falar, quando eu tinha 19 anos eu podia ter feito. Pois é, vai ficar só no podia, porque você nunca mais vai ter 19 anos de idade. Você nunca mais vai ter 20 anos de idade, 22 anos de idade. Qual é o seu foco? Qual que é o foco da sua vida? Jesus, ele teve um ministério que durou 3 anos, mas 3 anos ele sabia onde ele ia terminar. Ele sabia qual que era o propósito dele. Todo homem de Deus tem um propósito. E ele anda nesse propósito. Me entende? 6º ponto. Jesus não se desviou em nenhum momento.
Jesus, ele tinha um foco, e ele andou para aquele foco o tempo todo. Ele não ficou indo para lá, indo para cá, e de repente voltar para o foco. Se você é uma pessoa instável, que sai da igreja toda vez, eu quero dizer para você que você ainda não tem essa característica de Jesus na sua vida. Se toda vez que você desvia, dá uma desviada, vou dar uma desviada. Eu quero dizer para você que você tem um problema muito sério para tratar na sua vida. Por quê? Por quê, Adriano? Deus te deu um propósito. Esse propósito vai consumir a sua vida inteira. Eu vou viver 30 anos, o propósito vai demorar 30 anos. Eu vou viver 100, o propósito vai demorar 100 para se cumprir. Se você todo dia sai um pouco, quero dizer que todo dia você está perdendo um pouco do seu propósito. Pode chegar um dia que você nunca mais vai conseguir entrar nele. Quantos jovens andaram comigo com o pastor André lá na Lapa, falava que tinha chamado de ser pastor. Tinha um jovem que andava com a gente que falou que tinha chamado de ser pastor. Queria ser jovem santo, andar. Um fim de ano foi viajar para a praia, caiu com uma moça, depois de um tempo voltou, não queria ser mais líder. Casou com uma mulher que tem 20 anos mais que ele. Ah, Adriano, qual que é o problema? Eu não tenho nada com a vida dele, mas ele não vai mais cumprir aquilo que Deus chamou eles. Ele não tem mais como. Por quê? Porque se desviou demais. Consegue entender? Saiu muito do foco. Para voltar é duro demais. Se manter no caminho é uma coisa. Sair do caminho e voltar é outra coisa. Consegue me entender? Se eu falar que o meu objetivo é chegar naquela parede e eu estou no caminho, é uma coisa. Parar é uma coisa. Andar devagar é uma coisa. Andar rápido é uma coisa. Agora, pegar o caminho contrário é muito pior. Sim ou não? Meu foco é lá, mas eu estou indo para cá. A cada um passo que eu dou para cá, eu estou deixando de 2 para lá. A minha vida está se perdendo. Sétimo ponto. Olha o que está escrito em João 13:34. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. A vós que também vos uns aos outros vos amei. Sétimo ponto. Jesus amava o seu próximo. Você ama o seu próximo? Ah, quem? Meu pai? Também. Minha mãe? Também. Meu irmão? Também. Mas e aquele problemático que tem na sua escola? Aquele ali eu quero dar um tiro nele. Ou você ama? Jesus te amou mesmo você sendo pecador. Jesus falou que você deveria amar como Ele te amou. Difícil, sim ou não? Amar já é difícil. Agora, amar como Jesus me amou, esse é o padrão. Qual que é o amor de Jesus? É o amor que morre para que o outro tenha vida. É o amor que perde para que o outro ganhe. Consegue entender? Você que é líder de célula. Você nesses dias tem perdido para que a sua célula ganhe? Isso é amar. Para um líder de célula, amar é isso. Tem que ser assim. Se não é assim, está com defeito. Se você não tem perdido para que a sua célula ganhe, sabe o que é perdido? Perdido tempo, perdido peso porque está jejuando, perdido tempo orando, perdido ali aqueles dias de jogar videogame para fazer visita. Perdido. Se você não está perdendo, olha para mim aqui, ó. Psss. Se você não perde para que a sua célula ganhe, você tem um problema. Você está com defeito. Oitavo ponto. Jesus tinha a plenitude de Deus. Colossenses 2:9, olha o que está escrito. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Jesus era pleno em Deus. E Jesus mora dentro de você. Ou seja, você tem tudo para ser pleno em Deus. O que significa isso, Adriano? Significa que não existe aquele negócio de não consigo, não dá, não posso, não vou ganhar, não consigo, eu não vou conseguir viver santo, eu não consigo.
Você consegue tudo, porque Cristo habita em você e Ele é a plenitude de Deus. Se Cristo conseguiu e Ele habita dentro de você, você também consegue. É isso que significa. Não existe esse negócio de não dá. Que não dá. Eu quero liderar, mas não dá. Dá sim. Dá sim. Só não dá se você morrer antes, mas se você não morrer, dá sim. Eu quero trabalhar para Deus, mas não consigo. Consegue sim. Ah, eu quero viver minha vida santo. Consegue. Porque Deus mora dentro de você e Ele é santo. Consegue. Esse negócio de não consigo é uma limitação da mente do homem. Eu falo para a Débora sempre. Não existe nada que pode ser aprendido que eu não possa aprender. Nada. Ah, mas o quê? Não sei. Até aqueles homens que torcem a perna e põem na cabeça aqui, ó. Se pode ser aprendido, eu posso aprender a fazer isso. Se não pode, eu não posso. Mas se pode ser aprendido, eu posso. Ah, eu tocar sanfona. Se pode ser aprendido, eu posso aprender. Não é nada que você não consiga fazer. Consegue me entender? Se pode ser aprendido, você pode aprender. Se pode ser vivido, você pode viver. Me entende? Sim ou não? Nono ponto. Jesus era humilde. Olha o que está escrito em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem pessoas que confundem humildade com pobreza. Não tem nada a ver. Existe o pobre soberbo e existe o rico humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que é pobre. Pobre. Mora no lugar, mas é soberbo. Tem gente que é rica e é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é humildade, então? Humildade é considerar que você precisa das pessoas e considerar que tem gente que é muito mais do que você. Consegue entender? Se a pessoa não considera que ninguém é... Se você chegar aqui e falar, eu sou o melhor violonista de Pirituba. O que acontece? Ele está dizendo que não tem ninguém melhor que ele aqui. O que ele está dizendo? Que ele é o top. O que acontece? Ninguém pode ensinar nada para ele. É uma verdade. Pessoa que fala que sabe, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei tudo. Quer falar de geografia? Eu sei tudo. Quer falar de... Eu sei tudo. Eu sei tudo. Então ninguém pode ensinar nada para essa pessoa. Esse é o soberbo. Humilde é aquele que pode falar, eu até sei disso, mas fala aí. Você pode me ensinar muita coisa. O humilde é aquele que aprende com o líder, com aqueles que andam junto, aprende com aquele que chegou ontem na igreja, aprende com o pobre, aprende com o rico, aprende com a mãe, aprende com o bebê, aprende com todo mundo. Consegue me entender? Isso é humildade. Jesus, ele era humilde. E sabe qual que é o problema de não ser humilde, que esse versículo está nos dizendo? Que quem não é humilde provavelmente vive angustiado. Por quê? Esse versículo está dizendo, sede humildes e vocês vão receber descanso na vossa alma. Sabe quando a alma está cansada? Cansada de ser, cansada de... tem que manter um estado, é porque você não é humilde. Aquele que é humilde, descansa. Existe uma coisa que eu falo para os líderes, para os exploradores, eu falo, deixa seu povo fazer as coisas. Vamos fazer impacto nas casas. O explorador quer fazer todos os impactos nas casas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero pregar ali, depois eu volto aqui. Eu falo, não, deixa eu fazer. Não, mas eles não vão fazer igual, não vão mesmo, mas vai ser mover de Deus. Humildade é falar assim, não, eles vão fazer tão bom quanto. Porque quem sou eu? Consegue me entender? 10º ponto. E eu creio que esse é o mais importante para você ser parecido com Cristo. Jesus, olha para mim aqui. Estou no 10º, estou quase terminando. Ele nunca teve problema com Deus. Jesus nunca teve problema com Deus. O que é isso? Deus falava, vai. Jesus falava, eu não vou. Não vou de forma alguma, não vou. Meu líder mandou ir, mas eu não vou. Não vou.
Jesus nunca teve problema com Deus. Jesus nunca ficou discordando de Deus. Jesus nunca ficou embirrado com Deus. Já ficou birrado com Deus? Não, Deus. Minha célula não multiplicou. Estou de mal. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca teve problema com Deus. Sabe o que significa isso? Significa aceitar aquilo que Deus te deu para agora que Deus te deu. Se Deus te deu um problema, aquele problema foi porque Deus te deu. Se Deus te deu uma bênção, foi Deus que te deu. Você aceita tudo que procede de Deus, sabendo que Ele te ama. Um dos maiores problemas do ser humano é do crente, é que ele diz que conhece Deus, mas não acredita no amor de Deus. Não acredita. Por quê? Se você acreditasse, se nós acreditássemos 100% no amor de Deus, não ia existir crente em depressão. Não ia existir crente encrunhado, crente birrado com Deus. Ah, minha célula não multiplica, mas foi Deus que me deu. Ele me ama, Ele não vai me dar algo ruim. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava um remédio. Eu não lembro o nome, eu sei que era um remédio que era uma colher de açúcar, pequenininha, e pingava no açúcar. Aquele remédio para mim era tomar e vomitar. Era exatamente para isso, era para limpar o estômago. Mas quando minha mãe falava que ia me dar, eu ficava birrado. Falava, vai me dar esse negócio, você não me ama. Você quer me destruir. Não falava dessa forma, mas eu ficava bravo, porque eu... Por quê? Por que vai me dar esse treco aí? Às vezes Deus está te dando um remédio, você está reclamando. Ah, Deus. Puxa vida, Deus. Jesus nunca teve problema com Deus, também disse que Jesus nunca cobrou nada de Deus. Você já cobrou alguma coisa de Deus? Eu vou orar e o Senhor vai ter que me dar as pessoas. Eu vou jejuar, mas eu quero um emprego. O dia que você fizer isso, você perdeu o mover de Deus na sua vida. Porque Deus não te deve nada. Sabe como você faz com a sua mãe? Mãe, ou você faz isso, ou eu saio de casa. Ou eu vou embora. Eu dou uma surra no meu irmão. Ou eu não dou mais dinheiro aqui para pagar a água. Você pode fazer isso com Deus. Deus, ou você me dá isso. Aí Deus falou o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Deus, muda essa situação, ou vou sair da igreja. Deus está fazendo o que ele tinha que fazer, porque Ele é Deus. Deus não fica a critério do seu ou nada, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, porque Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Você que decide, se você entra no mover de Deus, você fica lá, bicudo. Não vou entrar nesse negócio aqui não. Não. Irmão chega pra gente e fala assim, eu vou sair da igreja. Volta pro mundo. Meu desejo é falar, tchau. Vai. Você vai ver o que é bom na mão do diabo. Só que eu não falo isso porque nós amamos os irmãos. Então a gente fica, não vai, irmão. Mas a impressão que dá é que está prejudicando eu. Sabe quando ele chega? Tipo assim, ó. Se você não fizer, eu vou sair da igreja. Tipo, mas... Você está me prejudicando ou você está prejudicando você mesmo? Está prejudicando quem? Ele mesmo. Isso é quando tem problema com Deus, com a autoridade. Jesus nunca teve problema com a autoridade dele. Você tem problema com a sua autoridade diariamente, semanalmente, você está com defeito. Sim ou não? Sabe, meu querido? Desses 10 pontos que nós compartilhamos,
Eu creio muito que Deus tem algo para falar com você. Sabe qual que é a questão? Não converse. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. Não converse, não converse. Estou quase terminando. Dessas 10 características, eu creio que Deus falou com você. Olha para mim aqui, ó. Você precisa de ter duas atitudes. Existem duas formas de Deus te mudar. Olha para mim aqui, ó. Duas formas de Deus transformar a sua vida. A primeira é arrependendo. Sem arrependimento não existe transformação. Arrependimento genuíno. Olha para mim aqui, ó. Não converse agora. Prometo que eu estou quase terminando com você. Arrependimento genuíno de falar, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso ser transformado à sua imagem e semelhança. Arrependimento é isso. É reconhecer que não tem e que precisa. Isso é arrependimento. É reconhecer que você não vai ainda ali, mas que você precisava de ir. É reconhecer que você está no caminho errado. Da forma errada. Vivendo de um jeito errado. É reconhecer de que não existe aquilo. Essa é a primeira forma. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, está escrito, abre sua Bíblia aí, João 15, versículo 1. Olha o que está escrito aí. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vou ler de novo porque eu li errado. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Sabe o que está dizendo aqui? É mais ou menos assim. Você precisa ser transformado? Preciso. Como que você faz? Primeiro é arrependendo. E a segunda é dando fruto. Só é limpo, só é deixado na videira o ramo que dá fruto. Consegue entender isso? Ou não? Sim ou não? Cristo é a videira. Existem muitos enxertados nele. Para ser transformado, você precisa estar em Cristo. Mas para estar em Cristo, tem uma condição que está escrito aqui. Para estar em Cristo, você precisa dar fruto. Se você não dá fruto, a palavra de Deus diz que Ele corta. Mas se você dá fruto, a palavra de Deus diz que Ele limpa para que dê mais ainda. Estando em Cristo, dando fruto, você vai ser transformado por Deus. Fique de pé no seu lugar. Rafa. Eu queria que você que identifica que essa palavra foi para você, eu queria te chamar aqui à frente. Para que você se arrependa. Para que você fale com Deus aquilo que você precisa ser transformado por Ele. Para que você venha se expor para Deus.